Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e para o vídeo de hoje eu separei a ata do Copom para vocês poderem dar uma olhada. Mas aproveitando esse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês por que a Bolsa caiu nesses últimos 15 dias, por que o dólar subiu nesses últimos 15 dias e como o risco Brasil foi afetado única e exclusivamente por causa da ata do Copom. Então não perca o vídeo de hoje, avise também aos amigos e depois da vinheta a gente já começa. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal também e ativar aquele sininho. Bom, pessoal, sem mais delongas aqui, eu acho que a gente já pode passar para os gráficos, para as imagens que a gente vai mostrar. E esse aqui é um gráfico que eu acho que as pessoas já conhecem do Ibovespa. O Ibovespa saiu aqui no dia 3 de setembro, até hoje, quando eu estou gravando, uma queda de 5,68%, 6% no total. E aí as pessoas me perguntam assim, Daniel, por que caiu a Bolsa tanto assim, né? Ou pessoa que está começando agora acha essa queda exagerada. A grande questão é a seguinte, quando você tem uma queda na Bolsa, normalmente é porque a gente tem ou piora do resultado das empresas ou piora do país como um todo. Não teve piora do resultado das empresas porque não é momento que está saindo o resultado das empresas e a gente vê que a maior parte das empresas que divulgam resultados mensais ou qualquer coisa do gênero, receitas mensais, a gente vê que essas receitas estão melhorando, a economia está tendo alguma recuperação, inclusive algumas pessoas falaram em V. E aí, o que aconteceu com o Brasil nesse período? O que aconteceu com o Brasil nesse período é exatamente isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um gráfico do Tesouro Direto, peguei o Tesouro Pré-fixado 2026, que é o que eu entendo que é o mais próximo possível àquele cenário livre de risco, embora não exista nenhum ativo que seja 100% livre de risco, e a gente pode pegar aqui, desde o dia 4/9, a gente vê que teve uma alta aqui bastante expressiva desse título, saindo de 6,40 para agora 7,08, chegou a bater aqui mais do que 7,10%. E por que eu estou falando isso? Quem já fez qualquer curso comigo, ou quem entende um pouco mais de valuation, sabe que o preço dos ativos de renda variável, ele nada mais é do que você ter uma taxa livre de risco, mais uma taxa que você necessita de risco para você tomar, né, esse risco maior da renda variável. Desculpa repetir a palavra risco várias vezes, mas é exatamente isso. Você tem um retorno que você tem na renda fixa sem tomar risco nenhum. Tipo, se eu quiser hoje comprar aquele título para o vencimento, eu ganho 7,08%. Há 15 dias atrás era 6,4%. Então, hoje, eu estou ganhando mais se eu comprar esse título e guardar ele para o vencimento. Então, quer dizer, se eu quiser investir em ações hoje, eu vou querer um retorno maior. Se eu quero um retorno maior, a ação tem que valer menos. Então, ela passa a custar menos. Aí entra uma segunda pergunta. O que aconteceu com o Brasil para que esse título aqui tenha tido essa piora? E a gente poderia pegar outros títulos também. Quem não gosta de pegar o pré-fixado, que é nominal, a gente pode pegar o IPCA 2035, que aí só vai pegar a parte da inflação, né? A parte do prêmio. A inflação está liberada aqui, ó, subindo de 3,67 para 4,01, chegou a bater aqui 4,13, por exemplo. Então, não é a questão de um aumento de inflação ou qualquer coisa do gênero, tá? Tanto a alta existe na variação nominal das taxas de juros, quanto na variação real. E aí a gente vai na ata do Copom. A gente teve uma reunião do Copom, dia 15 e 16 de setembro. Se vocês voltarem aqui, vocês vão ver que essa alta foi muito expressiva depois da reunião do Copom, né? Aqui, a partir do dia 17, a gente começa a ver uma alta aqui absurdamente grande. E por que isso aconteceu? E aí a gente vem para a ata do Copom. A ata do Copom chega a falar que, a partir daqui, né, esse aqui já é o ponto número 15, vale a pena quem quiser ler, lá no relatório de assinantes, eu falei um pouco sobre essa ata, coloquei lá o link, mas quem quiser está aqui no Banco Central do Brasil, vocês podem chegar a essa ata dessa reunião agora do Copom. Então, o que a gente tem aqui? O Copom, ele descobriu que o sistema financeiro apresenta resiliência frente ao risco de crédito decorrente da atual pandemia, tudo que a gente já tem repetido. Então,
por causa dessas questões do bom funcionamento, dinâmica financeira e do mercado de capitais, o comitê concluiu que eventuais novas reduções na taxa de juros exigiriam cautela e gradualismo adicional. O que pegou aqui com relação ao mercado? O mercado não esperava ver possibilidades de novas reduções. E o Copom enxerga a possibilidade de novas reduções, desde que existam cautela e gradualismo adicionais, né? Ele também chegou a usar um termo aqui chamado prescrição futura, ou em inglês forward guidance, tá? Que vai fazer parte desse instrumento de política monetária adicional, que nada mais é do que você pegar as perspectivas de inflação do ano calendário 2021 e 2022 também. Agora, nesse mesmo relatório lá atrás, ele chega a falar que os cenários de inflação estão dentro da meta aqui, ó, 3% e 3,5% no forward guidance deles, 2021 e 2022. Então, isso faria com que, ok, possa baixar um pouco mais a taxa de juros, tá? Mas quando a gente vê aqui os preços administrados, que são os preços que não dependem de oferta e demanda, né? São aqueles preços que são regulados pelo governo, a gente vê aqui 4,3% para 2021 e 3,9% para 2022. A gente vai ver que a população vai começar a pagar a conta Covid da energia elétrica, o deixar para depois o pagamento de água, por exemplo, ou se não, uma redução de um ou outro imposto aqui, ou alguma coisa ali, que um subsídio que foi dado para as pessoas conseguirem passar a parte do Covid, que aí agora as empresas vão ganhar um reajuste maior. Então, quer dizer, a gente vai começar a ver um repasse maior nisso. Então, ano que vem já preparem, tá? Energia elétrica, saneamento, enfim, todas essas questões, tá? Talvez até concessões de rodovia, vocês vão ver crescimentos maiores do que a inflação. E aí, além disso, a gente vê que o Copom ele vai parar de olhar única e exclusivamente a inflação. Isso é algo positivo, tá? Em primeiro lugar, eles vão olhar a manutenção do regime fiscal. Ele diz que a ruptura implicaria alterações significativas para a taxa de juros estrutural da economia, que no fim das contas é o que interessa, né? E segundo, a ancoragem das expectativas de inflação de longo prazo, né? Essa desancoragem, quer dizer, desandar a inflação, também indica que os custos derivados do estímulo monetário se sobrepõem aos benefícios. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que o Copom, ele percebe que ele está estimulando a economia, que os juros que ele está botando para baixo, eles são estimulativos. E ele também entende que isso vai causar uma desancoragem se esse estímulo ficar por muito tempo ou se ele for excessivo, tá? Então, é muito complicado, porque na minha visão, por exemplo, os juros já não poderiam ter baixado quando eles baixaram, né? Na minha visão, a gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, quer dizer, o remédio é juros, mas o veneno também é juros. Então, na hora que você baixa tanto, igual o Copom está fazendo, na minha visão, ele já está no tempo do veneno. Só que se você pegar e deixar o veneno por muito tempo, o significado é maior ainda, tá? O problema é maior ainda, as consequências são maiores, tá? E só para terminar aqui, a gente vai para a decisão da política monetária, mostrando que, primeiro, ele não imagina que, ele não vê que o regime fiscal foi alterado, as expectativas de inflação de longo prazo permanecem ancoradas, então, para ele, ainda teria possibilidade de uma redução da taxa de juros. Só que ele decide manter, principalmente por causa desse balanço de risco. Ele prefere esperar um pouco mais, tá? E, além disso, ele chega a citar aqui, né, que não pretende reduzir o grau de estímulo monetário, tá? E chega a falar sobre aquela nova queda dos juros. Então, o que a gente deve ver? A gente deve ver mais para frente uma redução da projeção da Selic nos próximos Boletim Focus, talvez não para 2020, mas para 2021. Talvez a gente não vai ver mais lá 2,75, já vai ver 2,5%, 2,25%, quem sabe até 2% daqui a algumas semanas,
né? Então, quer dizer, a taxa de juros se mantendo nesse patamar extremamente baixo por muito tempo. E aí, o que acontece com a taxa de juros baixa nesse tempo? Os investidores estrangeiros saem, o nosso dólar sobe, e aí o governo consegue continuar com essa política. E qual é a política do governo? Ele tem reserva em dólar, ele gera rendimento em dólar, e aí transfere esse rendimento para o governo para ele saldar déficit, tá? Essa é uma estratégia muitíssimo perigosa, porque a gente já está vendo aí que o IGPM ele está alto, né? E essa parte do IGPM que tem índice de preços atacados já está começando a chegar no consumidor, tá? Então é um tipo de brincadeira, entre aspas, que o governo não deveria estar fazendo. Na verdade, não é nem o governo, né? É o Copom, o Banco Central aí. Acho bem complicada essa situação. Na minha visão, os juros já deveriam ter parado de cair há muito tempo, não deveriam ter chegado nem nesse patamar, tá? Seria muito mais saudável um juro um pouco mais acima, com o dólar abaixo, que iria facilitar muito mais os investimentos. Enfim, espero que eu esteja errado, porque a gente quer, né, que o Brasil cresça, a gente está morando aqui, a gente depende bem ou mal da economia, os clientes são da economia, os investimentos são da economia daqui, então a gente sempre torce pelo Brasil, mas realmente ainda pensar em mais queda de juros só se a pessoa quiser realmente que o dólar se valorize. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.